aqui, eu não estou falando nem de religiosos no contexto de Igreja Católica Apostólica Romana, eu estou falando no contexto dos chamados que deveriam ser protestantes. Nós temos neste meio, e por que não citar dentro até mesmo, quem sabe, da nossa própria denominação, pessoas que são capazes de adulterar o Evangelho. E aí eles começam a ensinar coisas fora do propósito de Deus. A igreja começa a se tornar uma associação, e a igreja começa a ser alimentada pelas necessidades e prazeres carnais e humanos, e com isso então ela vai se distanciando cada vez mais do Senhor Jesus. E olha, eu tenho orado ao Senhor para que a igreja que nós assistimos seja uma igreja que Cristo seja o centro. Que quem entrar nesse templo na hora do culto, ou me ver na rua, ou ver você no trabalho, ou em qualquer outra parte, possa saber que você, como igreja de Cristo, realmente é de Cristo. Porque em muitos locais, muitas igrejas, o único que não está fazendo parte dos cultos é Jesus. Porque o culto se torna antropocêntrico, o homem como centro. E aí, assim, estão desviando o foco da exaltação, da glorificação do nosso Deus. A igreja, ela não pode ser derrotada. A igreja verdadeira, a igreja comprada pelo sangue de Cristo, a igreja que foi regenerada. Hoje de manhã nós falamos sobre o agir da igreja motivado pelo amor de Deus. E este amor de Cristo foi com que ele matou a nossa velha natureza na cruz, nos ressuscitou com ele para ele e nos fez nova criação para a glória dele. E dentro deste mover do Espírito, desse mover desta regeneração, dessa nova vida, nós somos chamados a permanecer. Mas esta igreja que foi regenerada não significa a igreja que nós chamamos de igreja visível. Porque dentro do que nós chamamos de igreja visível, tem muitas pessoas que ainda não foram convertidas e que precisam passar ou experimentar o novo nascimento. E com isto, então, somente a igreja verdadeira, somente aquela que foi comprada, somente aquela que foi regenerada, ou seja, gerada novamente, que nasceu de novo, somente este permanece, é sustentado pelo Senhor. E Paulo está justamente aqui chamando a atenção da igreja para esses males. Prestem atenção comigo, no capítulo 2, ele vai dizer sobre as lutas que ele tem enfrentado para ou em favor dos laodicenses, também daqueles que ali estavam juntos. Ele fala: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só o versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, havia pessoas que estavam chegando na igreja de Colossenses e ali estavam introduzindo um novo ou um adulterado evangelho. E qual é a essência disso? Era tirar Cristo do centro. Olha só o que ele vai dizer nos versículos 8, 9 e 10.
cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E aí ele continua falando sobre Cristo, porque o que estava sendo desvinculado da igreja, desvirtuado do centro de culto, era o Senhor Jesus ou a sua divindade. E nós também enfrentamos hoje grandes perigos, principalmente hoje com a tecnologia, quando você pode acessar muitos pastores, muitos pregadores, e você corre o risco de receber coisa, além da coisa boa, coisa ruim também. E você precisa, como igreja, para ser mantida por 39 anos pelo Senhor, você precisa ter conhecimento de Deus e maturidade espiritual. Maturidade para você identificar o falso. E como que você identifica o falso? Conhecendo o verdadeiro. E é neste propósito que eu quero então trabalhar com vocês como alcançar a maturidade cristã. Esse texto já está dividido, esse texto não exige nenhuma dificuldade de divisão, porque ele vai dizer o seguinte: ora, falando para aquela igreja, já que tem perigo a enfrentar, ora, como recebestes a Cristo Jesus, em primeiro lugar que ele vai dizer, fazer o quê? Andai nele. Então, o primeiro passo para a maturidade cristã é você andar em Jesus. Andar em Jesus é uma linguagem figurada que simboliza uma vida no propósito de Jesus. Andar em Jesus é você seguir os ensinamentos de Jesus, o direcionamento. Caminho, estrada, tem a ver com direção, com destino. Então, quando ele diz andai nele, ele está dizendo que para você ser maduro espiritualmente, para você identificar o falso e combatê-lo, mantendo-se firme, crescendo na graça, você precisa andar em Jesus. Agora, preste atenção comigo. Veja bem, em João capítulo 14, quando o Senhor está confortando os discípulos, e ele está agindo nos últimos momentos da sua vida na terra, como homem na terra, antes da crucificação, e ele então vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também. E aí alguém levanta e diz: nós não sabemos o caminho. Para onde vais? Como saber o caminho? Versículo 6, ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única solução. Jesus é o único caminho. E andar em Jesus tem a ver com uma convicção de realizações convictas. Ou seja, realizações que são efeito, consequência de algo que as causou. E o que as causou? Este conhecimento e estar em Jesus. Daí, então, você precisa medir ou pensar um pouco naquilo que você está fazendo, falando e pensando. Veja bem, se Jesus é o único caminho, isso significa que se eu me desviar de Jesus, eu não vou ao Pai. Agora, como que sei que estou andando em Jesus? Só saberei se estou andando em Jesus quando eu coloco à prova da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, aquilo que eu penso, falo e faço.
Por exemplo, o local que eu tenho costume de ir, eu ficaria com vergonha se Jesus estivesse fisicamente perto de mim para que eu esteja ali onde eu estou? A maneira como eu estou me relacionando, seja dentro de casa, seja com os amigos, seja no trabalho, será que o que eu estou fazendo aqui tem a aprovação do Senhor Jesus? Ele está ali presente. Se ele estivesse fisicamente presente, nós agiríamos dessa forma? Aquilo que eu estou falando, os bons causos contados ou palavras mal faladas, será que elas têm a aprovação do Senhor Jesus? Para que eu ande no caminho que é Jesus, ande em Jesus, Ele está sempre presente, aprovando tudo o que eu penso, falo e faço. Por isso, então, anula-se qualquer possibilidade de um extra. E isto carrega aqui algo teologicamente profundo. Por exemplo, muitas pessoas têm dito acertadamente que fora de Jesus não há salvação. Claro, fora de Jesus não há salvação. Mas também, juntamente com esta afirmação, certo é dizer que, colocando alguma coisa com Jesus para a salvação, também não há salvação. Tudo aquilo que nós podemos pensar e colocar ou trazer junto com Jesus, anula o processo da redenção, porque o processo da redenção cabe só ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A suficiência está em Jesus. É por isso que, embora respeite os meus irmãos arminianos, mas eu tenho muita dificuldade, porque se parte de mim a ação de poder aceitar a Jesus, significa que há, de certa forma, um mérito pessoal. Quando eu penso, então, na eleição e na predestinação, isso anula. Até porque, quando ele vai dizer aqui em João 14:6, que ele é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, o mesmo João já havia registrado a fala dele no capítulo 6, versículo 37 e 38, dizendo que ninguém pode ir ao Pai, ir a Jesus. Para ser salvo tem que ir a Jesus, mas ninguém pode ir a Jesus para a salvação se o Pai não o der. Então Jesus é, sim, a única solução, a única salvação, o único mediador, o único caminho. Não dá para colocar nem mesmo uma trilha ao lado de Jesus. Então, para que eu seja fortalecido, eu preciso dessa santificação, de conhecer, de caminhar, de andar 100% do nosso tempo com Jesus. Eu preciso entender que Ele está presente o tempo todo e tenho que, às vezes, dizer: Senhor, me ajude a não pecar contra Ti. Senhor, me guie, me repreenda, me corrija, me segure pela mão. Tem muitos cânticos que nós cantamos aí, às vezes, segurando a mão de Jesus ou a mão de Deus, mas eu prefiro que Ele segure a minha mão. Senhor, segura a minha mão, conduza-me, Senhor, do Teu lado. É por isso que Davi orou: não retires de mim o Teu Santo Espírito, porque se não for a graça de Deus, nós caímos.
Então, meu amado irmão, minha amada irmã, espiritualmente, aumente a sua resistência sobre a questão da sua imunidade espiritual, caminhando, andando, vivendo em Jesus. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e nem acrescente nada, nenhum trilho a este caminho. O segundo passo para que possamos alcançar a maturidade cristã, além de andar em Jesus, nós precisamos ser plantados em Jesus. E plantados aqui, ele usa a expressão radicados, ou seja, plantar as raízes, aprofundar as raízes. Agora, veja bem, primeiro ele falou sobre caminho, trajeto, direção, destino. Agora ele fala sobre uma planta. Agora ele está dizendo a respeito de sustentação da planta. E é bom lembrar que lá em Gálatas, hoje de manhã, foi citado na saudação paulina, quando ele vai dizer no versículos 3 e 4, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, nós somos desarraigados deste mundo perverso e somos orientados ou determinados a nos arraigar em Jesus. Vamos lembrar uma coisa aqui? Veja bem, João capítulo 15. O Senhor Jesus ali, ele faz algo extraordinário como se fosse uma parábola. João 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. Aí vai: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele continua: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Mas é bom você lembrar que este Jesus, que é a videira verdadeira, o mesmo João, no capítulo 1, ele vai dizer que esse Jesus é a própria palavra. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E é interessante observar, porque quando você olha para João 1, quando ele fala que a palavra é o próprio Senhor Jesus, e olha para João 14, que ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Você vai para João 17, a oração sacerdotal, e ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja bem, Jesus é o verbo, é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é o que santifica. E se ele é a palavra, também ele é considerado aquele rio que alimenta a plantação do Salmo 1. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a questão é, arraigados em Jesus significa que você vai alimentar-se de Jesus,
Você vai ser alimentado, a sua vida não depende de você, mas depende do próprio Jesus. Ele, o Senhor Jesus, é Ele que lhe sustenta, é Ele que lhe dá vida. Sem Jesus você murcha, você seca, e ramo seco só serve para uma coisa: ser cortado, lançado fora e queimado. Então, quer crescer espiritualmente, ande em Jesus. Quer crescer espiritualmente, arraigue-se, lance as suas raízes, enraize-se em Jesus, alimente-se de Jesus. Alimente-se de Jesus. Sabe, nós vivemos períodos da história que sempre há uma luta, há uma guerra constante entre a carne e o espírito, entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Há uma guerra, há sempre brigas terríveis que nós temos vivenciado e visto da história contada, e nós precisamos mais do que nunca estarmos fortalecidos no Senhor, sermos diferentes. Chama-me a atenção quando em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. Sabe, irmãos, eu posso vir para aqui com a maior e a melhor oratória, eu posso arrancar lágrimas em vocês no sentido emocional, mas nada do que eu posso fazer será suficiente para o seu novo nascimento. Somente o poder do Espírito Santo, aplicando a palavra ao nosso coração, é capaz de nos nutrir, é capaz de nos refazer, de nos recriar. Somente Jesus é capaz de nos dar vida para mantermos fiéis diante de grandes adversidades e tribulação. Primeiro, andar em Jesus. Segundo, enraizar-se em Jesus. Terceiro, edifique-se em Jesus. Olha só o que ele diz: nele radicados e edificados. Agora, primeiro ele diz sobre um caminho, direção, destino. Depois ele diz sobre uma plantação que alimenta-se da seiva que é Jesus, que as raízes descem até Jesus e ali então recebe a seiva, a vida para vivenciar e enfrentar as adversidades. Agora ele usa a questão da construção. E para isso nós precisamos entender, primeiro, que o salmista, no Salmo 118, versículo 22, já fez menção de a pedra angular que viria. Isaías 28, 16, também fez menção desta pedra. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 21, 42, citando Salmos de 118, 22, ele também fez referência a ele como a própria pedra angular. E Pedro vai dizer sobre essa pedra. E ele, Jesus, em Mateus 16, diz que ele é o fundamento da igreja. A igreja é organizada nele, a igreja é fundamentada nele, ela é edificada nele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não é a igreja prevalecer, o inferno vindo à igreja, é a igreja indo lá. É a igreja invadindo, é a igreja chegando lá nos ciganos, é a igreja chegando lá na Albânia, é a igreja chegando na França, é a igreja chegando no Brasil, é a igreja chegando em Guiné-Bissau, em Mongólia, nas arenas, e por onde a igreja for levando o evangelho, é este evangelho de poder que chega, que anunciada a sua base, é ali que a igreja agora começa a ser desenvolvida. Agora pensa comigo, todo aquele que vai construir precisa seguir a base.
Se a base anda 10 metros e vira à esquerda, ele precisa ir com os tijolos ou com os blocos até ali, e para onde a base seguir, ele precisa seguir. Nós não podemos construir sobre parte em Jesus e parte na areia, parte na terra ou em outro lugar. A edificação tem que ser sobre Jesus. E aí nós olhamos, por exemplo, o formato do templo que nós temos aqui. Nós temos uma noção do que está por baixo. Porque de forma alguma a base vai até o meio, atravessa o meio, e os construtores passaram e foram até lá no final sem ter nenhuma base. Jesus, ele é o modelo sustentador. A minha construção, ou a construção da minha vida, ela tem que parecer com Jesus. Ser edificado significa que eu vou criar-me, edificar-me, crescer-me nos moldes de Jesus. Assim sendo, as pessoas deveriam me ver, e ao me ver, deveriam conhecer Jesus. É assim que eu vou crescer espiritualmente. Lembra daquela parábola contada por Jesus, dos 2 construtores? O primeiro vai lá e constrói na areia, e vem a chuva, destrói tudo. O outro constrói sobre a rocha, e ela permanece, porque está sobre a rocha. A igreja verdadeira permanece. Ah, mas e aquele pastor, e aquele presbítero, e aquele irmão que passou e que hoje está no mundo? É porque ele não estava construído, ele não construiu sua vida sobre Jesus. Ele construiu talvez sobre a igreja, sobre a tradição, sobre a religiosidade, mas não sobre Jesus. E aí então ele vai dizer, primeiro, então, para você vencer os ataques, conhecer o inimigo e então fortalecer-se, alcançar a maturidade, andar em Jesus, enraizar-se em Jesus, edificar-se em Jesus. Agora você precisa desenvolver. Tudo isso vai confirmando a sua fé. Nós precisamos entender algo muito interessante, porque a doutrina bíblica, extremamente bíblica, chamada de eleição e predestinação, ela tem sido usada por Satanás para fazer com que pessoas caminhem longe de Jesus, pensando estar em Jesus. Creio que muitos calvinistas, creio que muitos defensores dessa doutrina tão importante, tão linda, serão condenados por serem cegados por uma interpretação equivocada de que, já que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver no pecado. De forma alguma. Logo à frente aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3 e 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é que eu vou manifestar, como é que eu vou dizer que eu sou alguém eleito de Deus? Quando eu desenvolvo a minha fé, quando ela é uma fé operosa, quando ela é a fé que se mantém, uma fé que se desenvolve, uma fé que me conduz a uma obediência a Deus. Até porque Pedro vai dizer que na nossa salvação nós fomos regenerados com sementes incorruptíveis. Nós temos dentro de nós, olha, preste atenção nisso agora. Você tem dentro de você o próprio Deus habitando. Então desenvolva a sua fé.
Quando ela começar a esmorecer, lance toda a sua dúvida em Jesus e clame para que essa dúvida seja sanada da sua vida, porque verdadeiramente o Evangelho não é algo subjetivo. Infelizmente, eu até já disse isso, como eu vou provar a existência de Deus? Aí eu falo, eu levo uma laranja e falo aqui, olha só, tem uma laranja. Ela é doce ou ela é azeda? E ainda eu chupo e a pessoa diz, não sei, porque você que chupou, pois eu tenho que experimentar Deus também. Não, mas não é só isso, não. Os fatos na história comprovam a existência de Deus. Expliquem-me como pode um homem viver há 750 anos antes dos fatos acontecerem e descrevê-los com literalidade. Isaías fez isto 750 anos antes da crucificação de Jesus. Ele escreveu exatamente como seria a crucificação. Abraão sabia que a sua geração desceria para o Egito e que ficaria lá 430 anos. A história da Bíblia, ela relata, ela se cumpriu. É só olhar o capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos para você observar que Estevão está dizendo o seguinte: vocês, é só olhar para a história. Jesus é Deus. Olhem para a história, olhem para aquele a quem chama de pai Abraão, olha para os acontecimentos da história, olha para os desfechos. A igreja é fundamentada não numa fé obscura, subjetiva, algo assim só meu, não. A história comprova que Deus governa, que Deus reina, que Deus que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, e tudo já está preparado para a sua segunda vinda, apenas alguns cumprimentos faltando. Amadureça, irmão, cresça na vida espiritual, na vida cristã. Seja firme no Senhor, seja firme, olha o que ele vai dizer, crescendo em ações de graça, ou seja, olhe para isso e viva ações de graça. Ações de graça não são palavras de graça. Não é apenas você dizer assim, obrigado, Senhor, mas é você viver esta gratidão a Deus. Se você estiver bem fundamentado, bem maduro espiritualmente, ao som de qualquer mensagem desvirtuada, você será então alertado pelo Espírito Santo do Senhor. Sabe aquela história do seu carro? Pois é, se me deram uma carona, eu entrarei no seu carro e não terei capacidade de identificar algo que esteja anormal ao estado do seu carro, mas você saberá, porque você o conhece, ainda que seja de forma não tão aberta, mas qualquer barulhinho extra, você já, tem um barulhinho estranho. Aquele que está firme no Senhor, que anda no Senhor Jesus, que criou as suas raízes no Senhor Jesus, que edificou-se no Senhor Jesus, e que a fé é operosa constantemente, esse saberá e ouvirá, identificará qualquer barulho estranho no Evangelho. A igreja é fundamentada e ela existe por causa de Cristo. Ela é sustentada por causa de Cristo. É interessante observar, e eu, mais uma vez, quero citar aqui meu saudoso professor, reverendo José João, falecido em maio do ano passado. Ele dizia sempre, só muda a coleira, o cão é o mesmo. A roupagem é nova, mas as investidas contra a igreja continuam sendo aquelas do passado. Porque o pecado é o mesmo, o pecado é um só, é a rebeldia contra Deus.
Então, a igreja presbiteriana de Nova Brasília, visitantes presentes, fundamente-se no Senhor, amadureça-se, cresça na fé, alimente-se do Senhor, crie a sua vida nos moldes de Jesus, tão parecidos que as pessoas vão olhar e vão conhecer Jesus através da sua edificação de vida. Que a sua saúde espiritual manifeste a vida que Jesus pode dar ali, vindo de baixo, como alimentando as suas raízes. Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se tiver de subir uma serra, que suba. Se tiver de atravessar um local mais difícil, que atravesse, mas nunca desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E assim você alcançará a maturidade espiritual e estará pronto para enfrentar as adversidades da vida. Deus nos abençoe e seja louvado na vida da igreja por 39 anos de organização. E que o Senhor abra as portas da conversão de almas e de revitalização de membros, a começar no meu coração, quebrando os corações e nos edificando nele para a glória dele. Deus nos abençoe. Vamos orar? Receba, Senhor, a nossa gratidão, mas também, Senhor Deus, a nossa preocupação, pois não temos vivido como devíamos viver. A minha dúvida, Senhor, é que será que as pessoas têm visto na minha vida o Senhor Jesus? Será que eu tenho intimidade suficiente para ser alertado pelo Espírito Santo quando surge uma falsa doutrina? Quando ventos de doutrina são surgidos e assim envolventes querem nos conduzir, será que eu estou pronto, Senhor Deus, para a identificação? Pai amado, abençoe-nos aqui, reaviva a Tua obra no nosso meio, transforma o nosso coração para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.